Imagina só, a Revolução Francesa chegou prometendo mudar tudo com uma ideia que parecia super simples. A de que todo mundo é igual. Só que essa promessa já nasceu com uma polêmica daquelas. Quem exatamente fazia parte desse todo mundo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em dois documentos que mostram bem o centro dessa briga de gigantes. Beleza, vamos lá. O lema da Revolução Francesa, nossa, todo mundo conhece. Liberdade, igualdade, fraternidade. Pô, parece incrível, né? A promessa de um mundo novo, muito mais justo para geral. Parece mesmo, mas aí é que tá. A pergunta que não quis calar foi: essa promessa era para todo mundo, de verdade? Ou será que esse todo mundo tinha, sabe, umas letrinhas miúdas ali no contrato? Um asterisco limitando quem podia aproveitar a festa? Para sacar essa história, a gente precisa voltar no tempo, lá para 1789. A França estava, assim, uma bagunça total. A sociedade era toda dividida, com a maioria do povo ralando para bancar o luxo de uma minoria. Aí a revolução explodiu, basicamente um grande chega. A ideia era botar abaixo aquele sistema antigo, o tal do antigo regime, com rei, nobreza e clero cheios de privilégios. Isso, e para construir algo novo no lugar, não dava para ser um improviso, né? Eles precisavam de tipo um manual de instruções, um documento para deixar claro quais seriam as novas regras do jogo. E foi exatamente isso que eles criaram. Exatamente. E esse documento era a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Pensa nela como se fosse a certidão de nascimento de um tempo completamente novo. Ela foi toda inspirada nas ideias do iluminismo, sabe? Aquela galera que defendia a razão e os direitos naturais. A grande sacada era: seus direitos não vêm de um rei, você já nasce com eles. Ponto. Era um texto que virava o jogo, dizendo que o poder, na verdade, vinha do povo. E tem uma palavrinha aí que é crucial e que vai dar muito pano para manga: o universal. A promessa era de que esses direitos valiam para todo mundo, não importava onde. E que direitos eram esses, afinal? Bom, tá aí na tela os pontos principais: igualdade perante a lei, liberdade de expressão, de religião, de propriedade, segurança e, olha que forte, até o direito de resistir à opressão. Isso era algo, sei lá, completamente impensável um pouco antes. Mas como a imagem já dá a dica, definir para quem valiam esses direitos, isso ia virar uma briga daquelas. E o pontapé inicial de tudo é essa frase aí. É a primeira linha, o coração do documento. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Cara, isso é uma bomba. É uma declaração de princípios tão poderosa que ecoou pelo mundo inteiro. Inspirou um monte de outras lutas por liberdade, inclusive a independência de vários países aqui nas Américas, saca? É poderosa mesmo, Léo, não dá pra negar. Mas vamos botar uma lupa numa palavrinha aí: homens. Naquela época, quando eles escreveram homem em francês, será que eles estavam pensando na humanidade inteira, homens e mulheres? Ou será que eles estavam falando, literalmente, só dos homens mesmo? É uma pergunta excelente. A interpretação padrão da época, e por muito tempo, foi que homens queria dizer humanidade. Foi? Pois é. Teve uma mulher muito corajosa naquela época que olhou pra isso e pensou: acho que não, hein? E o mais importante, ela não guardou essa opinião pra ela. O nome dela era Olympe de Gouges, e ela não era qualquer uma, não. Era escritora, dramaturga, super inteligente e totalmente metida na política. Ela, no começo, ficou super animada com a Revolução, claro, só que ela sacou rapidinho que as mulheres estavam sendo, tipo, barradas no baile. Enquanto os homens ganhavam um monte de direitos, as mulheres continuavam sem poder votar, sem poder ter cargos públicos, sem os mesmos direitos de propriedade. A Revolução, para elas, simplesmente não estava acontecendo. E o raciocínio da Olímpia era de uma simplicidade genial. Ela basicamente chegou e falou: ô pessoal, peraí. Vocês estão dizendo que todo mundo é igual, que todo mundo tem direitos naturais. Se é assim, então as mulheres também têm, né? Ou a matemática de vocês está errada? Ela simplesmente apontou o dedo para a hipocrisia da galera. Ela não era contra a revolução. Muito pelo contrário. Ela queria que a revolução fosse até o fim, que cumprisse o que prometeu. Então, em 1791, ela fez uma coisa ousadíssima. Pegou a Declaração de 1789 e reescreveu o texto inteiro, artigo por artigo, só que incluindo as mulheres. Ok, é agora que o negócio fica bom de verdade. A gente vai fazer aqui o que a Assembleia Nacional Francesa da época não teve coragem de fazer: colocar os dois textos um do lado do outro para ver o antes e depois. É isso aí, a Batalha das Declarações, valendo! A gente vai analisar uns artigos bem importantes para sacar a genialidade e a coragem da Olympe de Gouges.
Beleza, eu começo. Versão original, artigo 1º. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Agora a versão da Olimp. Artigo 1º. A mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos. Sentiram a diferença? Acabou a dúvida. Ela tira a palavra homens, que podia significar qualquer coisa, e bota mulher ali, na lata. Deixando claro que a igualdade é entre homens e mulheres. É uma mudancinha de palavra, mas que causa um terremoto no significado. Vamos pular para o artigo 13. O original fala sobre a contribuição comum, que nada mais é do que os impostos que a gente paga para manter o governo funcionando. E diz que essa grana tem que ser dividida entre todos os cidadãos. Sofia. E é aqui que a Olympe de Gouges dá um verdadeiro checkmate. Ela pega o argumento e vira contra eles. Ela diz, beleza, as contribuições da mulher e do homem são iguais. Mas aí vem o pulo do gato. Se as mulheres têm os mesmos deveres, tipo pagar imposto, elas têm que ter os mesmos direitos. Simples assim. Por isso, ela exige participação igual na distribuição de cargos, empregos, tudo. A lógica é perfeita. Deveres iguais, direitos iguais. Ok, próximo round, liberdade de expressão. O artigo 10 original é bem direto. Ninguém pode ser perseguido por causa das suas opiniões, contando que não vire bagunça. É um princípio básico da liberdade, né, Sofia? É, só que a Olympe pega esse princípio e eleva a um nível totalmente novo. Ela concorda com a liberdade de opinião, mas adiciona uma frase, nossa, uma frase que se tornou uma das mais poderosas e famosas da história da luta das mulheres. Vamos traduzir isso aqui, porque é muito forte. Cadafalso era a plataforma da guilhotina, o lugar onde as pessoas eram executadas. E a tribuna era o palanque de onde os políticos faziam seus discursos na Assembleia Nacional. O que Olympe está dizendo de forma direta e cortante é: olha, se o Estado acha que tem o direito de me matar por um crime, então eu também tenho que ter o direito de participar da política, de subir naquela tribuna e falar. Ou seja, se a mulher pode ser punida como cidadã, ela tem que ter todos os direitos de uma cidadã. Não dá para ter só o ônus sem ter o bônus. E o mais trágico de tudo é que essa frase sobre o cadafalso acabou se tornando uma profecia para a própria vida da Olympe. Apesar de toda a força dos argumentos dela, o final foi terrível. A resposta que os homens no poder deram para ela não foi um convite para debater, foi a força bruta. A declaração dela foi basicamente jogada no lixo. A Assembleia Nacional sequer se deu ao trabalho de discutir. E aí a revolução foi ficando cada vez mais radical, naquela fase que ficou conhecida como o período do terror, e quem pensava diferente começou a ser eliminado. A Olympe não parou sua atividade política e, por isso, foi presa, acusada de traição e guilhotinada em 1793. É isso, a consequência da luta dela foi a morte. A mesma revolução que gritava liberdade respondeu ao pedido de igualdade dela primeiro com silêncio e depois com a guilhotina. Ela subiu no cadafalso exatamente como previu, mas nunca pôde subir na tribuna. Isso só mostra o quanto as ideias dela eram avançadas demais para aquele tempo, e também o tamanho do asterisco na promessa de igualdade dos revolucionários. Mas a história não acaba aí com a morte dela, porque, felizmente, não dá para guilhotinar uma ideia. Exato. A luta da Olympe de Gouges não morreu com ela. Muito pelo contrário. As sementes que ela plantou lá em 1791 foram brotar e florescer nos movimentos pelos direitos das mulheres nos séculos seguintes. No mundo todo e, claro, aqui no Brasil também. Olha só essa linha do tempo, que impressionante. 1827, quase 40 anos depois do texto da Olympe, as meninas no Brasil finalmente são autorizadas a frequentar a escola. Direito à educação, uma das bases de tudo. Aí pula para 1932, mais de 140 anos depois. As mulheres brasileiras finalmente conquistam o direito ao voto. O direito de subir à tribuna que ela tanto pediu. Depois, 1962. Uma mulher casada finalmente pode trabalhar sem precisar de uma autorização do marido. A independência econômica, que era um ponto central no argumento dela. E chegando em 2023, uma lei sobre igualdade salarial. A mesmíssima luta por oportunidades iguais no trabalho. É incrível como cada um desses passos é um eco direto daquela briga que ela começou sozinha lá atrás. Fica muito claro, né? A gente avançou pra caramba, mas a conversa que Olympe de Gouges começou lá atrás, ela ainda não acabou. Coisas como a diferença de salário entre homens e mulheres, um número baixo de mulheres em cargos de chefia, na política, tudo isso mostra que aquele debate de 1791 ainda está rolando e é super atual. Isso tudo nos traz para a pergunta final. Já se passaram mais de 200 anos. Aquela igualdade que a Declaração do Homem prometeu meio por cima
e que a Declaração da Mulher exigiu com todas as letras? Será que ela é uma realidade completa hoje? É uma pergunta para a gente levar para casa e pensar. É só olhar ao nosso redor, na nossa escola, na nossa família, no que a gente vê no noticiário. Onde é que as ideias da Olympe de Gouges já são realidade? E onde é que os problemas que ela apontou ainda existem? A história dela é um lembrete poderoso de que a história não é só uma coisa que aconteceu no passado. É algo que a gente constrói todo santo dia. E a busca por uma igualdade de verdade, essa busca continua.